Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos ao vivo nesse dia 8 de agosto de 2014. Por que eu estou dizendo isso? É aniversário da apresentadora e hoje eu estou assim muito feliz porque eu estou com pessoas que eu adoro, tanto ali na técnica, Lulu e Bob. Marcelão está assistindo ali com o Rafa, um beijo para vocês. É um povo assim que me acolheu, eu adoro isso aqui. Convidei também uma grande amiga do peito mesmo, aquela amiga até debaixo d'água, cara que te escuta às 3 horas da manhã. Ela já é uma convidada assim frequente do nosso programa. Mas antes de mais nada eu quero agradecer você conectado e conectado. Cara, as mensagens eu juro, não consigo responder não. Eu consigo no máximo assim curtir no Facebook e os amigos dos amigos e é uma corrente. Eu tô me sentindo tão acolhida hoje, sabe quando você sente a felicidade batendo? É uma coisa, eu tô muito feliz. As pessoas estão mesmo emanando energia positiva e absorvo isso. Muito obrigada a todos vocês, viu? Bom, aproveitando esse ensejo de aniversário, felicidade, otimismo, não é verdade? Eu conheço algumas histórias de vida muito parecidas com a minha, inclusive. Eu, como sempre, né? Como todo mundo, como sempre não, como todas as pessoas, sou humana. E eu tinha alguns padrões de comportamento, que inclusive a minha convidada me ajudou a ressignificá-los. O que é isso? É dar um novo significado a esses padrões, mudar esses padrões. Você sabe que o hábito, aquela coisa, é muito difícil de mudar, mas não é impossível. É por isso que esse programa foi criado, afinal de contas, na verdade, horas bolas. E um dos padrões era recorrente, principalmente em relacionamento afetivo. Eu achava que eu sempre tinha que fazer alguma coisa, porque eu não esperava a pessoa fazer, eu sou muito ativa, eu sou muito proativa. Então, eu sou prática, eu vou chegando, já vou fazendo, já vou entrando em contato, enfim, esse jeito. E que, às vezes, não é bem assim a outra pessoa. Então, eu esquecia que tinha outra pessoa e eu ficava sozinha me relacionando comigo mesma. Então eu tô aqui com a minha lindona, um amor na minha vida, que é a Cássia Franco, psicóloga e coach, entre tantas outras coisas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Minha gatinha. E é interessante, né? Porque o aniversário é seu e quem recebe o presente sou eu, né? É uma honra vir ao seu programa. Eu curto muito os que assistem, os que participam. E eles pedem você, eu já te falei isso, eles ficam te pedindo, é uma coisa muito louca. Cássia, vamos começar por onde? Pelos padrões. Você manda no programa, hoje o programa é seu. Vamos falar um pouquinho de otimismo, vai? Vamos falar de otimismo. E se a gente pensa em otimismo, um dos primeiros pesquisadores sérios, né, a respeito do otimismo foi o Dr. Martin Seligman, que ele é um psicólogo. Ele foi, entre os anos 60 e 70, ele foi o presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele tem uma história interessante. Você começou falando da sua história, nem por acaso. O Martin Seligman, ele tinha um padrão enquanto criança, que ele percebeu que a coisa se repetia num determinado formato. E isso o angustiava. O padrão era o seguinte: tinha um amiguinho que ele gostava muito, e todos nós, né, temos amigos que gostamos muito, e que ele pedia para os pais para ir à casa do amiguinho, e era uma felicidade. Mas quando eram os pais que do nada diziam a ele: olha, filho, hoje você vai para a casa do amiguinho, quando ele voltava para casa, alguma bomba tinha acontecido. Uma vez ele voltou, a mãe estava toda de repouso, porque tinha feito uma cirurgia e precisou retirar o útero. Outra vez tinha acontecido um acidente na família, então ele ficava meio apreensivo. E num belo dia, o pai veio e disse: filha, esse final de semana você vai para a casa do amiguinho. E ele entrou em pânico, né? Falou: o que eu vou fazer? Porque ele já associou que, puxa vida, quando eu peço é bacana ir na casa do amiguinho. Sim. Mas quando eles propõem antes que eu peça, é estranho, porque eles simplesmente, quando volto, tem algum pepino que aconteceu. Então ele suspeitou, perguntou, negar: não, filho, que é isso? Você vai curtir o seu fim de semana, vai ser ótimo. Você e seu amigo são tão afinizados, vai ser construtivo para você. Meio angustiado, mas foi. No meio do caminho, o pai que estava levando ele para a casa do amigo, que ficava mais ou menos umas 6 quadras da casa dele, eles estudavam na mesma escola, conviviam no clube da cidade, o pai
ao parar no semáforo, demorou um pouco para engatar de novo a marcha, e o filho, pai, que foi? Não, nada não, filho, deu uma respirada assim, o menino já ficou com a pulga atrás da orelha, né? O cérebro menino ficou, né? E passou a tarde lá, foi dormir e tal. À noite ele acordou no meio da madrugada, desesperado, ele não conseguia mais dormir. Aquela coisa aflitiva, ele conhecia bem os mecanismos da casa do amigo, porque ele já ia lá há muito tempo. O que ele fez? Sorrateiramente saiu de pijaminha, correu os 6 quarteirões até a casa dele, a tempo, tadinho, de encontrar a ambulância saindo, colocando a maca com o pai lá dentro. Ai. Então a intuição dele não estava furada, existia algo, né? E quando ele foi acolhido em casa novamente, nada do pai. E ninguém explicou a ele o que houve, o que deixou de haver, e não se explicava. Ele ficou angustiado, mas passou um tempo, um período, assim, quase um ano, ele via que a mãe saía para visitar e tal, até que ele foi levado para ver o pai. E aí eram 2 receios, o dele e do pai. Ele com receio de o que eu vou encontrar? E o pai com receio, o que ele vai achar de me ver assim? O pai tinha tido um derrame e estava com uma série de problemas de locomoção. Depois foi levado para casa, ficou na convivência da família, mas essa fase de tratamento era muito delicada. Isto fez o quê? Fez um link, é como um Lego, né? A gente tem algumas predisposições e aí o Lego se encaixa conforme as experiências que a gente vive. Bom, aí ele resumiu que, bom, daqui para frente, toda vez que vem uma resposta misteriosa a respeito dos meus questionamentos, em especial em situações que eu estou acostumado a viver com tranquilidade, mas que eu sinto que não está muito bom, eu corro o risco de que o resultado seja péssimo. E ele começou a ficar pessimista em relação a certas circunstâncias, começou a ficar com um olhar... Ele já não foi mais um amigo, já não era mais amigo comigo, né? Ele até, quando era de vontade própria, numa boa, mas se era a sugestão da família, foi assim, pisando em ovos. Isto criou um jeito de olhar o mundo que é o que nós todos criamos com as experiências de vida que nós temos oportunidade de viver, as gostosas e as difíceis, vamos chamar as boas e as não tão boas e as trágicas que acontecem, né? Os episódios traumáticos, isso vai imprimindo um jeito de perceber a vida. Carimbando, né? Carimbando. E aí? E este olhar pode também determinar uma forma mais otimista ou mais pessimista de olhar a vida. O Dr. Seligman, menininho, cresceu, fez psicologia e resolveu fazer pesquisa. E um dia ele entrou no laboratório e estavam fazendo uma pesquisa daquela coisa básica com cachorros, em que é emitido, no caso era um leve choque, e pareava com uma campainha, né? Até que no momento só a campainha já faz o cachorro tomar atitude. Aquele pareamento básico de estímulo, resposta e consequência. Só que quando ele entrou no laboratório, os cientistas estavam muito aborrecidos porque os cachorros não estavam se comportando como eles imaginavam que a coisa ia acontecer. Eles criaram 3 grupos para fazer, como a gente costuma, quando é científico o estudo, você faz um grupo piloto básico, né? Aplica placebo num e remédio no outro. No caso, com os animais, não era uma questão do remédio. Era estipulado um estímulo de choque. Os cachorros levavam esse choque, tomavam determinadas atitudes, emitiam determinados comportamentos, né? Com o ratinho apertar a barra e tal, lá tinha um pré-requisito, tinha que bater o nariz numa determinada parede lá da caixa de experiências. E os 3 grupos, um levava choque, não acontecia nada, podiam comer, beber à vontade. Tá nem aí pro choque. O outro tomava choque, mas se emitisse o comportamento esperado, o choque cessava. E o terceiro grupo, aí é que vem a pegadinha. A parada de choque que eles estavam levando dependia do comportamento do cachorro da caixa ao lado. Obviamente, o cachorro não foi informado detalhadamente a respeito disso. O que ocorre muitas vezes com a gente. A gente trabalha numa empresa, numa equipe, algumas vezes o resultado depende do comportamento emitido pelo outro. Mas você não tem acesso ou não tem um acompanhamento sistemático de se ele está cumprindo o que ele combinou. E na hora do feedback, na hora de juntar os dados e você poder dar andamento do seu trabalho, que veio a partir do que o outro tinha que resolver, às vezes você fica na mão. Fica na mão, às vezes. E aí é difícil de lidar. A maioria das vezes. Relacionamento também acontece isso. Os outros pesquisadores que estavam ali olhando a experiência do cachorro tiveram um olhar científico, claro, específico de interpretação de dados, mas o Seligman levantou uma outra questão. Ele disse, puxa,
se a gente age e não consegue um resultado, os cachorros que tentavam uma alternativa, mas dependiam da resposta do colega da caixa ao lado, eles começaram a tentar tudo. Bater o nariz, orelha, abaixar, uivar. É. Como nada funcionava, depois de uns minutos fazendo isso, o que eles fizeram? Ficaram largados no chão, parados. Isso mesmo. Em estado de prostração. Sabe? Em total desesperança. Não vou tentar mais nada, porque não adianta. Alguém conhece isso? Nossa, quando a gente vive algumas coisas imagina. difíceis na vida, ou a gente se mete numa grande encrenca, ou a gente percebe que não tem apoio das pessoas ao lado, ou numa situação trágica mesmo de vida. As pessoas que passaram por guerras, agora nos conflitos que estão acontecendo em Gaza, em tantas partes, lá na Croácia e tal. Quer dizer, como é que faz? Você tenta algumas coisas que tem acesso ou que tem capacidade de atuar, mas nem sempre isso surte o efeito que você gostaria. Isso acontece também, Cássia, no trabalho, acontece no casamento, nos relacionamentos. Quando a pessoa é solteira. Eu já vi muitas meninas, né, muitas moças, mulheres falando assim, se eu saio com um cara e transo a primeira vez, né, pode falar transo, né, Roberta? Não pode falar as outras coisas. Ela fez assim, se eu saio com um cara e transo a primeira vez, ou se eu saio e não transo a primeira vez, se eu saio e beijo, ou se eu saio e não beijo, não interessa o que eu faça, a pessoa nunca fica comigo, ou nunca me procura. E isso é desamparo também. É uma sensação de desamparo. É uma sensação de desamparo aprendido, porque como é que a gente aprende, né? A gente emite o comportamento, tem um determinado estímulo, a gente emite o comportamento e tem uma resposta. Isso. Né? E se a resposta... Nada do que eu fizer adianta mesmo, eu vou ficar aqui. Você planta bananeira, sorri e tal... Em briga de família, né, às vezes, alguém pode ser um pouco áspero com um membro da família e depois quer se desculpar. E aí começa a fazer coisas, né? Então faz o pratinho do filho, oferece, quer arrumar, faz tudo que não deve, né? Acaba criando um formato que o resultado nem sempre é alvissareiro. Mas a pessoa vai tentando, chega uma hora ela fica prostrada, vai bom, não há nada que eu faça. Né? Então, este é um jeito de entender a situação. E o Seligman prosseguiu as experiências com este olhar do desamparo aprendido. Ele disse, bom, se a gente pode aprender a se sentir desamparado, então nós podemos também aprender a buscar recursos e transpor, né? E ousar experimentar outros comportamentos, emitir outras formas de ação e receber resultados diferentes. Porque aquele velho mantra continua valendo. Se eu continuar emitindo os mesmos comportamentos, eu continuarei recebendo as mesmas respostas, os mesmos resultados. Isto é básico. Isso é básico. Né? Não muda. Então, que tal ousar um pouquinho, né? Tentar outras coisas? Isso tem um avanço na pesquisa desta área, no estudo do otimismo, que depois passou para a abertura da psicologia da felicidade, né? Psicologia positiva, e hoje... O último livro do Dr. Seligman, o mais recente, o último não, porque ele está bem vivinho, espero que ele escreva muito ainda, é o Florescer, que tem a ver com a capacidade de buscar uma vida melhor, buscar o bem-estar na vida. Né? E isso nós podemos ter em qualquer circunstância, lembrar deste recurso, porque quando a pessoa vai ficando muito sofrida em relação aos relacionamentos, às vezes o que ela faz? Compensa do outro lado da balancinha. Ela vai e se enfia no trabalho, e aí quanto mais desafio, vai, e acaba não olhando mais nos olhos de ninguém. Trabalho, comida, cigarro, bebida, afoga droga. As mágoas na comida, nas drogas, enfim, uma série de comportamentos. Isso. Hoje tem muita coisa ligada à compra compulsiva. Nossa, né? São um jogo compulsivo, outras coisas, né? Não estou dizendo que essa é a única causa desses Internet compulsiva, que agora, gente... Perfeito. Né? Agora, se a gente voltar lá na história inicial, né, quando ele observou o desamparo e a diferença entre estar num estado de desamparo e começar uma luta construtiva e se tornar mais fortalecido e entrar num estado do que a gente chama de resiliência, né, que é ficar fortalecido para vencer as dificuldades, você começa a desenvolver um olhar otimista. Né? E existem alguns ingredientes para o olhar otimista, para que isso funcione de uma forma adequada. Você repara que uma pessoa afunda numa situação difícil quando ela acredita que aquilo é permanente, que sempre vai ser assim, que ela vai
ficar neste processo. É aquela coisa, as generalizações. Não adianta o que eu faço, que sempre vai ser assim. Não adianta eu tentar. Eu já tentei. Isto vai durar para sempre. Isso vai durar para sempre. Isto é a saga da minha família, vai durar para sempre. Sempre será nesse formato. E é engraçado porque quando a pessoa fala assim, Cássia, eu já tentei de tudo. Quando você vai verificar as evidências, ela tentou umas 5 ou 6 ou 10 coisas. Não é tudo. Tudo você tem que falar 99 coisas. E olha, Itália, ainda essas 5 coisas, ela tentou muitas vezes uma vez só. Isso. Então generaliza, acha que porque tentou 5 vezes uma coisa, já tentei de tudo. É aquela coisa, né? Se nós pensarmos em uma coisa básica, você vai aprender um idioma. Então a pessoa diz, não, eu não nasci para aprender idiomas, eu não consigo falar outro idioma. Já tentei de tudo. Você vai olhar o histórico dela de se dedicar, ela vai à aula, depois ela não estuda, ela vai à aula, depois não faz exercício, não treina, não faz um áudio, não fica em volta de pessoas que falam o idioma, para que o ouvido se acostume. Filme sem legenda. Mas já tentei de tudo. O que é o tudo, né? Aí ela vai, por exemplo, não, eu vou fazer um intercâmbio, vou viajar para o exterior, eu vou ficar lá 6 meses. Ela entra na República de Estudantes, lá onde tem 2 brasileiros, ela só fica com eles. Ah, meu Deus, não dá. Lamento, mas não vai funcionar. Prefiro República com chineses, com tchecos, que aí você tem que se virar nos 30 para falar. O Sevirol nessa hora do idioma funciona muito bem, viu? Tentar alternativas, né? Conectadas e conectadas, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a Cássia vai voltar com a fórmula mágica desse tal de otimismo. Afinal de contas, dá para aprender a ser otimista? Dá sim. Fica aí, Conexão Cássia Franco de novo.